O ano era 1986, em uma pequena cidade do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Donald Miller Jr. tinha uma vida comum, uma esposa, 2 filhos, uma casa modesta e dívidas que cresciam a cada mês. Uma manhã, ele simplesmente não voltou para casa. Sem bilhete, sem ligação, sem rastro. Sua esposa, Robin, esperou dias, depois semanas, depois meses. As crianças perguntavam pelo pai. Ela não sabia o que responder. A polícia registrou o desaparecimento, mas casos assim eram comuns nos anos 80. Homens que simplesmente abandonavam suas famílias e sumiam pela estrada. Robin precisava seguir em frente. Sem o marido, ela não conseguia acessar contas bancárias conjuntas, não podia vender a casa, não podia tomar decisões legais que dependiam de seu estado civil. Em 1994, 8 anos após o desaparecimento, ela entrou com um pedido na Justiça de Ohio. Ela queria que Donald Miller Jr. fosse oficialmente declarado morto. O tribunal concordou. Com a declaração em mãos, Robin reconstruiu sua vida. Ela se casou novamente. Os filhos cresceram sem o pai. O nome de Donald desapareceu dos registros vivos do estado. E aí veio o que ninguém esperava. Em 2005, 19 anos após ter sumido, Donald Miller Jr. apareceu, vivo. Ele tinha vivido no estado da Flórida todo esse tempo, trabalhando em empregos informais, evitando qualquer contato com sua família ou com seu passado. Mas agora estava sem dinheiro, sem documento, sem nada. E precisava de uma coisa simples: ser reconhecido como uma pessoa viva. Ele foi à Justiça de Ohio pedir que sua declaração de óbito fosse revertida. O juiz ouviu seu caso com atenção e então disse algo que Donald jamais esqueceria. Eu sei que você está aqui, eu vejo você, mas legalmente você está morto e não há nada que eu possa fazer. A lei de Ohio estabelecia que uma declaração de morte só podia ser contestada em até 3 anos após ser emitida. Já haviam se passado mais de 11 anos desde a declaração. Donald estava preso em um limbo jurídico sem precedentes. Ele era um homem que respirava, falava, movia as mãos, olhava nos olhos do juiz, e o Estado se recusava a reconhecê-lo como vivo. Sem certidão de nascimento válida, ele não conseguia tirar carteira de motorista. Sem carteira de motorista, não conseguia trabalho formal. Sem trabalho formal, não conseguia pagar impostos. Sem pagar impostos, não existia para nenhum sistema do governo. Ele era um fantasma compulso. Seus filhos, já adultos, tentaram ajudar. Eles testemunharam diante de tribunais que aquele homem era de fato seu pai. Advogados voluntários pegaram o caso tentando encontrar brechas na lei. A história chegou aos jornais, pessoas ao redor do mundo ficaram chocadas com o absurdo burocrático que aprisionava um homem vivo dentro da categoria dos mortos. Mas o sistema era inflexível. Em 2013, Donald tentou novamente, desta vez com um novo recurso jurídico. O juiz Alan Davis, do condado de Hancock, Ohio, analisou o caso com seriedade. Ele admitiu que a situação era absurda e extremamente incomum, mas a lei era a lei. O juiz declarou que não havia precedente, não havia mecanismo e não havia saída dentro do que estava escrito. Donald saiu do tribunal pela 2ª vez como um morto andando. O que aconteceu depois com Donald Miller Jr. raramente é mencionado nas reportagens. Ele continuou vivendo em uma espécie de existência paralela, dependente da caridade de conhecidos, incapaz de acessar qualquer benefício social ou previdenciário. E há algo que poucos sabem sobre esse caso. Quando os repórteres perguntaram a Donald por que ele havia desaparecido em 1986, ele respondeu com uma honestidade desconcertante. Ele disse que estava sobrecarregado pelas dívidas e pela vida, que um dia acordou e simplesmente foi embora, que não pensou no que deixava para trás, que acreditou que sua família estaria melhor sem ele. E ali estava ele, décadas depois, sendo punido por uma lei que transformou seu próprio abandono em uma armadilha da qual não havia saída legal. Existe algo profundamente perturbador nessa história que vai além do absurdo jurídico. É a ideia de que o Estado, a mesma instituição que nos registra ao nascer, que nos reconhece como cidadãos, que nos dá nome e número e existência oficial, pode um dia simplesmente nos apagar,
e que nenhuma prova física da sua existência, nenhuma voz, nenhum rosto, nenhum filho que chora ao seu lado é suficiente para desfazer o que um carimbo de borracha decidiu. Donald Miller Jr. foi o homem que o sistema matou em vida. E a pergunta que fica não é sobre a lei, é sobre o que nos torna realmente humanos aos olhos do mundo.